Olá pessoal, mais uma vez aqui o canal Treinatec. Estamos na aula 8.2, hoje dia 13 de 4 de 2015, e nós gostaríamos ainda de continuar falando sobre corrente alternada. E vamos agora então começar esta aula lembrando o seguinte: na verdade, em tipos de corrente elétrica, nós vamos falar hoje sobre as fases da corrente alternada. Então, como está aí escrito, do mesmo modo que a gente produz a corrente elétrica, naquela forma senoidal que nós mostramos na aula anterior, nós podemos então produzir estas senoides, essas correntes, em ângulos diferentes, né? Ângulos de início, de partida diferente lá nos geradores. E essa forma, como nós vimos lá, que são criadas nos geradores utilizando princípios do magnetismo, nós temos condições de fazer com que essas fases sejam partindo de ângulos diferentes. E daí nós teremos então as chamadas fases da corrente alternada. Bom, basicamente nós teríamos aí esses três tipos de fase. Como você pode ver que aqui nesse gráfico, as três fases estão saindo no mesmo ângulo zero, por exemplo, aqui. Então, em 0 graus, nós teríamos três senoides apenas com amplitudes diferentes, ou seja, com níveis de tensão diferentes, porém elas estão em fase, ou seja, no mesmo instante, né, T aqui desse gráfico, nós teremos então os mesmos ângulos. Por exemplo, aqui em 0 grau, todos estão em 0 volts, por exemplo. Em 90 graus, elas estão nos seus valores máximos. Em 180 graus, elas voltam ao valor zero, depois inverte o sentido aqui nos valores máximos novamente, depois volta a zero. Então você vê que elas estão em fase. E aqui ao lado são as mesmas senoides sendo criadas em ângulos de partida diferentes. Por exemplo, essa preta aqui, você está aqui, quando ela está em 0 grau, essa aqui já está basicamente em quase 90 graus, e aqui, né, também. Então, esses ângulos de criação dessas correntes ficariam elas todas com a mesma amplitude em relação aqui ao eixo zero, né? Teríamos aqui essa preta com essa amplitude aqui, ó, né? A vermelha também com a mesma amplitude e a azul também com a mesma amplitude, porém em fases diferentes. E na verdade, as três fases que nós utilizamos em corrente alternada, elas são basicamente essas. Nos geradores, elas têm os chamados ângulos de partida, né? No momento em que ela é criada, lá no gerador, né? Naquele processo que nós explicamos anteriormente, elas partem de ângulos diferentes, então elas não coincidem, os ângulos. Por isso nós podemos dizer que os circuitos chamados trifásicos ou polifásicos, vamos dizer assim, porque pode ser também de duas fases só, eles são um sistema em que cada fase dessa vai poder alimentar cargas individualmente. Nós podemos ter nessa onda algumas cargas, nessa onda outras cargas e assim por diante. Mas também nós podemos ter cargas que são alimentadas diretamente em tensão, por exemplo, 220 volts. Então, se essa aqui são três fases de 110, se nós tivermos que alimentar uma determinada carga em 220,
nós vamos utilizar nas fases duas a duas. Poderemos utilizar, por exemplo, a preta com a azul, ou a preta com a vermelha, ou a vermelha com a azul e assim por diante, em que cada fase dessa me daria um valor de tensão, né? Então, de ponta a ponta, nós teríamos então 220 volts, se cada uma delas forem de 110, mas em momentos diferentes, nunca no mesmo momento estaria passando na carga as duas correntes. Bom, isso nós vamos ver mais à frente um pouco. Aqui só para a gente ter uma noção, né, o que seria quando a gente fala de fase, né? Fase é isso, na verdade são as mesmas senoides criadas na geração em ângulos de início, ângulos de partida do início da formação da onda, formada então em ângulos diferentes. Daí nós temos sistemas, podemos ter sistemas até 3 fases, ok? Então, só para vocês terem uma ideia, nós podemos ter então esse sistema de 3 fases, que a gente pode então fazer a alimentação, como eu falei, dos circuitos independentemente. Ele é gerado na usina utilizando o princípio do magnetismo também, onde que cada vez que o rotor fizer o giro, ele estará coletando ou injetando nessas bobinas essa onda magnética, que gerará um campo magnético nesta primeira bobina, por exemplo, gerando em vários pontos, vários ângulos, né? Podemos criar várias senoides saindo do mesmo gerador, ok? Então essa seria uma noção assim bem simplista do que seria então as chamadas 3 fases. É muito comum no meio dos eletricistas, de um modo geral, se utilizar a palavra positivo e negativo, como o positivo sendo a fase e o negativo sendo o neutro. Eu gostaria de, nessa aula, já desmistificar isso, ou seja, nós botarmos por terra as nomenclaturas que não condizem com a realidade. Essa é uma delas. Então, quando vocês ouvirem alguém falando em corrente alternada, falando de positivo e negativo, isso deve ser corrigido, porque na verdade, como vocês viram, existe na corrente alternada apenas as fases do sinal e o neutro, que é o caminho de retorno dessa fase ao gerador. Nós também vamos ver isso com mais calma mais à frente. Mas ora ela está num sentido, ora ela está em outro sentido, mas o neutro, né, seria por onde todas as 3 fases vão retornar ao gerador. Então não existe positivo e negativo em corrente alternada, e sim em corrente contínua. Então lembre-se que são 3 fases que vão alimentar as cargas, né, e retornar para o neutro, ok? Bom, então existe basicamente 3 tipos. Nós chamaríamos o primeiro tipo de monofásico, onde ele possui apenas uma das fases, né? Aqui, por exemplo, ficaríamos com essa senoide preta somente, e não teríamos as outras, e teríamos somente esta fase e o neutro. No sistema bifásico, né, ou já partindo para o polifásico, são 2 fases e um neutro, e no sistema trifásico, 3 fases e um neutro, que é o caso aqui desse diagrama, com 3 fases e um neutro, ok? Lembre-se que nos casos das fases, basicamente
adotadas no Brasil são de 127 volts. Pode existir algumas cidades em que essa tensão ela não seja a mesma voltagem, até mesmo nos grandes centros, onde residências, né, instalações estão nas chamadas pontas de linha, ou seja, longe dos transformadores de alta tensão. À medida que nós vamos nos afastando, né, do gerador, do transformador de distribuição, rebaixador de tensão, também nós vamos ver isso mais à frente, essa tensão vai caindo de valor, podendo chegar até 90 volts. E também, por outro lado, quando se está muito perto do transformador, onde o ganho é máximo, poderemos ter até tensões um pouco maiores de 127 volts, o que não é muito recomendável, mas os equipamentos, de modo geral, hoje, modernos, eles já operam diretamente de 90 volts a 240 volts. Então, já inclusive reconhecem quando o sistema é bifásico, 220, por exemplo, e ele já se modela e ele suporta até 240. Mas e uma carga mínima de 90, uma tensão mínima de 90 volts. Mas de 127 ou 110, que é o chamado, né? O famoso 110. Então são 3 fases dessa forma, 3 fases de cada uma com 110 ou 127 volts. Existe também um quarto sistema, que nós dissemos 3, né? Mas existe um quarto que não é muito adotado, mas em sistemas que exigem grande consumo, de consumos elevados, existe o chamado sistema trifásico de 220, ou seja, ele na verdade é o conhecido chamado 380. Você teria já entre um neutro e a única fase existente, já 220 volts direto. No caso dos sistemas bifásico e trifásico com fase de 127, nós teremos entre o neutro e uma das fases 127 volts. E entre o neutro e a outra fase 127 volts. E entre as fases 220. Então, fica bem claro isso, que no sistema polifásico, bifásico ou trifásico, sempre em relação ao neutro nós teremos essa tensão, mas entre uma fase e outra nós teremos a soma, né? Por estarem em ângulos diferentes, nós poderemos somar essas duas tensões, fazendo 220 volts. É o caso de você ter, por exemplo, um chuveiro, você queira ligar ele em 220 volts na instalação, você não usaria o neutro e usaria as duas fases, ok? Nesse caso, você teria então já 220, mas existe um caso específico em que entre um neutro e uma das fases, que na verdade seria uma fase só, ele seria igual ao monofásico, porém essa fase dele, em vez de ter 127, como aqui, ele já teria entre a fase e o neutro, já teria 220 volts direto, ok? Dessa forma que as coisas estão aí montadas. Bom, nós também vamos depois ver um pouco mais sobre isso, né? Bom, o neutro então é o caminho de retorno da corrente até a fonte geradora. Lembre-se que quando nós vimos lá no início dos nossos estudos, nós falamos sobre a questão de que para ser considerado um circuito, né, o circuito tem que ser fechado, ou seja, você tem que sair do gerador, seja ele contínuo ou alternado, passar pela carga
e ter um caminho de retorno ao próprio gerador. Se for sistema bifásico ou trifásico 110, você terá o retorno pelo neutro. E se você estiver utilizando 220, você vai para uma fase e volta pela outra. Porque, como eu disse, no momento em que uma estiver no campo, por exemplo, ascendente, né, a outra fase aqui, por exemplo, está no campo ascendente, a outra fase estará no campo descendente, né? Se a vermelha for colocada junto com essa, que quando está subindo, aqui já está descendo. Então, como elas estão contrapostas, na verdade vai haver uma soma desse pico de tensão de 110, né, com esse pico da vermelha aqui, por exemplo, ao mesmo tempo. Então, na verdade, é como se a corrente vai, no momento que essa aqui estiver nesse grau de subida, né, a vermelha estará descendo, o azul aqui, ó, que é mais claro, está descendo. Então, é somado, é como se esse valor tivesse sendo somado aqui, ó, e ficaria 220 volts. Bom, depois nós vamos poder entender isso também um pouco melhor, ok? Mas é isso que vai acontecer. E o terra, lembramos que todos os casos, né, mesmo no sistema quando você vai usar 220, tem que se ter o terra. O terra é exigido para a concessionária, sem ele ela não instala o sistema, pois o neutro das concessionárias normalmente são aterrados, né, também, e também por questões de descargas elétricas e para garantir a segurança das instalações. Então sempre vai ter que ter o terra lá no padrão de energia, fora os terras que nós teremos que construir dentro das edificações, dentro das instalações, também para a proteção do ser humano e também, de certa forma, protegendo em segundo lugar as pessoas, em segundo lugar os equipamentos. Em primeiro lugar, o terra é concebido para a proteção do ser humano. Em segundo lugar, ele é utilizado também como proteção para os equipamentos, em algum caso de sobrecarga ou descarga atmosférica. Também vamos ter uma aula somente falando sobre aterramento, que é um dos itens mais importantes da instalação e que muitos profissionais, chamados profissionais do ramo de eletricidade e eletrônica, ignoram e não sabem depois por que as instalações estão dando problemas, defeitos e quebras e instabilidade, né? Exatamente pela falta desse terra. A corrente então gerada, né, nas fases, em ângulos diferentes, elas necessitam então de um retorno, que é o retorno do neutro, ou o retorno da segunda fase. E então esse é um princípio que já foi estudado, né? Nós já falamos sobre isso lá no começo da questão do circuito. Para que exista um circuito, como nós já falamos, tem que ter esse fechamento entre a fase e o neutro. Ok? Bom, no sistema monofásico, eu poderia perguntar quando usaríamos um, quando usaríamos o outro, né? No sistema monofásico, ele está destinado, né, a situações em até um consumo de 12.000 watts, ou 12 quilowatts, né? Por quê? Porque é o que uma fase suportaria, uma fase apenas de 110, suportaria fornecer elétrons, né, suficiente, ou melhor, cargas elétricas, né? Já não falamos mais aqui de elétrons, assim, de cargas elétricas, suficiente para alimentar as cargas sem haver queda de tensão, sem que ela, para que ela mantenha os equipamentos funcionando com tranquilidade,
essa potência consumida não pode passar de 12.000 watts ou 12 quilowatts, né? No caso bifásico, nós podemos chegar entre 12 e 25 mil, e os trifásicos de 25 mil a 75 mil, os trifásicos com 3 fases 110. Acima de 75 mil, só poderão ser alimentados por circuito de altas tensões ou subestação. Então, vamos falar também um capítulo à parte, somente sobre as chamadas subestações de alta tensão. Nós sabemos que a energia elétrica, quando vem da concessionária, quando vem da usina, aliás, ela chega em tensões muito altas e entram em subestações, né? Essas subestações têm transformadores que vão abaixar essa tensão para um nível compatível com aquela região onde ela quer alimentar, e você tem subestações aí que fornecem 14 mil volts, né? 27 mil, 38 mil ou 38 kVA, né? 25, 17 e 12. Então são tensões altíssimas, né? 12 mil volts, né? Então essa tensão lá, aqueles fios que ficam mais na parte superior, na posteação, você vê aqueles chamados fios de alta tensão. Ali é uma tensão muito alta, em um campo magnético estrondosamente alto, e entram nos transformadores, e o transformador joga para aquela linha mais abaixo do transformador, chamadas linhas de baixa tensão, e ali vai para os ramais. Ali são alimentados para os ramais que vão alimentar as casas, os prédios e tal. Então, consumidores que têm consumos acima de 75 mil já tem que ser atendidos por subestação. Tem que colocar uma subestação, entrar alta tensão lá, e lá dentro o transformador vai abaixar a tensão para alimentar especificamente o prédio. Então aí exige um projeto aprovado, né, pela concessionária para o atendimento na forma de subestação. Através então das tabelas de consumo dos equipamentos, nós podemos então dimensionar qual é o mais conveniente. Se nós vamos usar o sistema monofásico, bifásico, trifásico, e de que potência. Qual é a potência a ser consumida. Nós temos aqui uma tabelinha exemplo, simplesmente um exemplo, né? Aparelho de som aí na faixa de 120 watts, chuveiros 3.000, 5.000, 5.500 watts, aqui são aquelas duchas menores, né, chamada duchinha, né, 3.000 watts, ferro elétrico 500, uma televisão em torno de 200, geladeira 200, rádio, um radinho aí qualquer 50, e lâmpadas de 60, de 100, quantas estiverem na edificação. Então o que se faz na verdade é nós somarmos, dentro de uma residência, somarmos todas as potências envolvidas, micro-ondas, fornos elétricos, televisores, chuveiros, ar-condicionado. Então o que a gente tem que calcular? Se você tem uma casa, por exemplo, nós vamos ver isso também mais à frente, uma aula específica sobre o projeto, mas se você tem aí, por exemplo, ar-condicionados, né, de 6.800 BTU, equivale a 2.000 watts, também tem essas tabelinhas de conversão, né, um de 10.000 BTU são 3.000 watts, né, e assim por diante. Então você vai somar essas potências dos ar-condicionado com as potências de todos os aparelhos. Para um cálculo mais preciso, nós aconselhamos que você considere, mesmo que essa residência não tenha todos os equipamentos em todos os cômodos, mas considera-se como se você tivesse um mínimo uma lâmpada de 60 em cada quarto, em salas, etc., que você pudesse também calcular mantendo um ar-condicionado aí de 7.000 BTUs ou 10.000 BTUs, 2 a 3.000 watts por
cômodo para um futuro ar-condicionado, né? E você fazer a soma disso. Através dessa soma você consegue medir o consumo. Lembrando que o consumo médio ele deve ser visto em quilowatt-hora, porque a concessionária ela cobra no relógio lá o quilowatt-hora utilizado, né? Se você desligar todos os equipamentos, ela não vai te cobrar consumo nenhum, né? Existe logicamente uma taxa mínima, mas ela não vai te cobrar consumo nenhum. Porém, se você ligar um equipamento ou todos os equipamentos, nos momentos que ela estiver ligada, ela vai estar te cobrando aquele consumo em quilowatts por hora, né? Então, para nós determinarmos o tipo de sistema a ser adotado, a gente deve fazer isso: somar todas as cargas envolvidas e ainda prever eu coloquei aqui uma tolerância mais ou menos de uns 20% para eventuais acréscimos, ou até mesmo se a gente, por exemplo, esquecer um detalhe, né, alguma coisa que nós não colocamos. Então você chegou numa potência total lá de, por exemplo, o seu consumo total vai ser aqui, somando tudo, 25 mil watts, então 25 quilowatts. Então você cairia, por exemplo, né, nessa questão aqui dos 25 aqui, você já teria que passar para um sistema trifásico, porque o 25 ele é o limite máximo do bifásico. Se você quiser colocar o bifásico, você vai colocar, mas só que vai ficar no limite máximo. Qualquer coisa que você colocar a mais de consumo, esse sistema bifásico já vai começar a te dar queda de tensão. Então nunca se deve trabalhar no final nem no início da faixa. A gente deve trabalhar sempre aqui entre 13, né, e 24, já seria aconselhável deixar uma tolerância também aqui de 20%, mas tudo bem, se você quiser colocar 25 bifásico, você pode colocar, mas eu colocaria já um trifásico, né, porque eu já estou no início da faixa do trifásico, que vai até 75 mil. Então essa seria a forma de nós calcularmos mais ou menos aí o consumo, e aí prever ainda mais esses 20%, que seria então passar para uma faixa maior, ok? Então nós queremos parar essa aula por aqui e deixar para vocês aqui então essa foto aqui das formas de onda, né, que nós vamos encontrar quando elas estão em fase e fora de fase, e entendermos então de uma vez por todas por que elas estão em ângulos diferentes. Nós podemos utilizar a carregabilidade delas para mover as nossas cargas, para alimentar as nossas cargas individualmente, e em cargas que necessitem de uma alimentação de 220 volts direto, nós podemos utilizar duas fases em conjunto, sempre duas a duas, né? Pode ser um com dois, dois com três, ou três com um. Aqui no caso eu falei vermelho, preto e azul, né? Nós costumamos, a nomenclatura correta para isso aqui seria as fases 1, 2 e 3, ou chamadas fases sistema RST, né? Onde R é uma fase, S é a segunda fase e T a terceira, não importa qual, mas você vai chegar no teu padrão lá e você vai botar uma nomenclatura. A partir dali, para você sempre aquela fase vai ser a fase 1 ou a fase R. Depois nós vamos ver isso quando a gente vai falando de projeto, mas então você pode dar um nome a essas três fases, 1, 2 e 3, ABC, RST. Costuma-se usar a nomenclatura RST, ok? Mas pode colocar ABC, você que vai dominar lá o fase 1, fase 2, fase 3, né? Ok? Então é assim que nós vamos encerrar essa aula. Depois nós vamos entrar um pouco mais em detalhe quando a gente começar a te falar falando sobre o projeto.
como projetar as correntes de um modo geral. Então aí nós estamos então falando aqui superficialmente sobre a parte de corrente alternada, onde a gente está falando sobre a parte de corrente AC, né, chamada AC, alternada corrente, ok? Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima aula.